Porsche 718 Cayman, um dos carros mais exclusivos do Brasil e uma das marcas mais possíveis de configuração e exclusividade que a gente tem disponível no mercado. Eu vou falar um pouco sobre esse modelo, essa versão que está aqui na nossa frente. Meu nome é Yara, eu sou da One Way Corretora de Seguros e a gente vai mostrar um pouquinho das máquinas que nós temos seguradas conosco. Se você observar pela frente desse carro, uma das configurações exclusivas que tem, poucos 718 possuem essa configuração, é o pacote Sport Design, que é altamente exclusivo. Ele altera toda essa característica frontal do veículo, não só pela estética, mas quando você tem um para-choque que tem essa característica Sport Design, as entradas de ar são mais acentuadas para poder ter uma aerodinâmica melhor, já que o motor dele é posicionado no centro do veículo, na parte traseira. Mas o direcionamento do ar interfere demais no carro esportivo. Então, desde toda essa abertura, altura, entrada do ar e colocação dele para ter um baixo centro de gravidade, interfere muito com a seção do para-choque. A gente vai ter nessa configurações faróis PDLS Plus, é um farol muito mais inteligente, então ele funciona independente. E claro que o dono dessa configuração também teve o ótimo bom gosto de colocar a tampa do esguicho dos faróis também na cor do carro. Um detalhe muito interessante, essa versão desse Porsche 718 Cayman não é um preto normal, ele é simplesmente totalmente preto. Normalmente a gente vê configurações em linha Porsche ou entre outros veículos de luxo, onde você tem uma pintura metalizada. Esse não, ele é preto, ele chega a parecer que ele possui um gel. Essa configuração, ela também está com aros 20, são as mesmas rodas que utilizam no Spider. Demorou para a Porsche liberar essas rodas para configuração como na linha do 718, mas ela teve muita solicitação, então é uma roda muito exclusiva. E essa pintura, se você observar, ela é uma pintura acetinada. O centro do escudo também é diferenciado. Se você observar em alguns veículos, alguns Porsche, você vai ver esse escudo em preto e transparente, preto e cor da roda, ele não vai ter a pintura tradicional de um Porsche. Esse acabamento dos vidros também é um acabamento opcional, porque ele vem na cor do veículo. Normalmente ele viria preto, mas é um acabamento um pouquinho diferente. Então esse é um grande diferencial também dessa versão, dessa configuração, né? As lanternas traseiras, vou mostrar um pouquinho delas para vocês também. Essa lanterna traseira, ela foi alterada. Normalmente você está acostumado a ver que aqui no meio ele possui uma linha avermelhada da lanterna. E esse não, ele está totalmente em preto. Para configurar com essa versão, com essa configuração, ficou tão maravilhosa, né? Afinal, essa configuração poderia ser chamada de Black Edition, porque ele está muito perfeito. Posicionado na parte dianteira, que é esse que eu expliquei um pouquinho também sobre as entradas do para-choque Sport Design, que também altera as laterais e traseiras, na frente fica posicionado o porta-mala do veículo com alguns itens de segurança. Na parte traseira, nós temos um outro porta-mala, ele é um pouco menor, mas também serve para carregar algumas coisas. A posição do motor da linha do 718, ela é central. Então você não consegue acessar, o acesso dela é por baixo e ela fica localizada no centro do veículo. Uma informação muito interessante. Quando foi desenvolvido a carroceria do 992, Porsche 911 Carrera, o motor ele foi um pouco mais centralizado. Por quê? A questão da distribuição de peso do carro fica muito melhor para a pista, o desenvolvimento dela em pista. E a linha do 718, quando ela foi criada, a linha da Boxster, né? Antigamente o 718 veio só depois agregado ao nome, era um carro muito ligado à competição. Foi um dos primeiros carros desenvolvidos para a pista que também estava entrando em corridas, né? Então você tinha um motor centralizado que te dava uma distribuição de peso muito melhor. A curvatura melhor, as curvas, né? Ele faz uma curva muito melhor, ele tem uma centralização melhor. E outra curiosidade também, a Porsche, ela tem a melhor qualidade do mercado em freios, em questões de motor, peso e qualidade de frenagem. Então isso também é um diferencial muito grande dele. A linha do 718, quando ele teve essa alteração, que incluiu aí o 718 dentro do Cayman e na linha do Boxster também, teve uma alteração que foi o downsize de motor. Ele vinha equipado antigamente com motor de 6 cilindros e ele mudou, fez um downsize por motor de 4 cilindros. Muitos puristas ficaram meio desconfiados, afinal, como é que você vai ter um Porsche com um motor menor? Mas isso é muito importante para a evolução do modelo. Ele veio equipado, essa versão, então já na linha do 718, com motor 2.0 gasolina, ele vem 4 cilindros, o motor dele gera 300 cavalos de potência e 38,7 kg força de torque. É muita coisa para um carro muito leve com uma distribuição de peso excelente. A aceleração dele de 0 a 100, que eu sei que vocês querem saber que é muito importante, ela consegue ficar na faixa de 4,9 segundos, e se você colocar um launch control aí bem feito, talvez você reduza esse número. E a velocidade máxima dele é 275 km por hora na marcação. Então esse é o motor equipado nessa linha incrível
da Porsche, né? Eles conseguiram melhorar ainda mais esse carro. E para não perder o ronco, não sei se você sabe, mas a posição do motor também tem essa questão. Ela fica muito próxima às suas costas. A gente vai mostrar um pouco do interior desse carro. Então, a posição dele é justamente para nos dar uma sensação de força realmente do motor, do som. E ele tem um amplificador na parte traseira do banco que te dá ainda mais essa sensação. Esse aqui, essa configuração, ela ainda veio equipada, obviamente, com escapamento esportivo. Então, ele possui um seletor de modo que eu vou mostrar para vocês. E você pode ter essa variação entre um carro com ruído, um Porsche com ruído um pouco mais baixo e um pouco mais aberto. Que eu sei que é aí que o pessoal que é amante de um Porsche gosta muito desse ronco característico. Afinal, a gente pode escutar ele de qualquer lugar que a gente sabe quando é um Porsche. Não podia faltar. A chave de um Porsche é um Porsche. E eu não sei se você sabia também, mas a chave de um Porsche é posicionada no lado esquerdo do carro. Sabe por quê? O que acontece? Quando iniciou-se as corridas, especialmente em Le Mans, os pilotos partiam da parte externa do carro, então eles corriam no veículo. O jeito mais eficiente de você ligar um carro, sendo colocando o cinto, posicionando e ligando e pisando no freio, no acelerador, seria na embreagem, ligando a chave do lado esquerdo. Por esse motivo, essa razão, a chave de um Porsche é localizada no lado esquerdo, mesmo que for com botão. Esse aqui, ela tem que ser acoplada sim para ignição e dessa forma a gente vira efetivamente a chave. No interior, a gente vai ter as soleiras iluminadas, que também é opcional. Vindo no acabamento dele, esse interior ele é extremamente exclusivo, ele é um total couro, então portas, painéis, banco totalmente em couro. Esse banco é um banco concha, também mais esportivo, e ele veio com o acabamento do escudo da Porsche no encosto de cabeça. Ele pode vir com o nome também. Cinto de segurança em vermelho, para dar aquele charme, obviamente, no interior desse veículo, desse Porsche, né, gente? No interior desse Porsche. E a configuração dele é extremamente completa. Ele tá com volante GT, particularmente é um dos meus preferidos, porque ele reduz um pouquinho o raio em relação ao outro. Esse acabamento também vem das corridas, você vê que tem esse acabamento como se fosse de parafuso, os seletores e a pegada dele, a posição dele é muito confortável, a posição dos dedos, a posição de direção. O pacote Sport Chrono, que eu vou falar um pouquinho para vocês também depois sobre o motor, ele possui o seletor de modo diretamente no volante. Então aqui você vai ter uma opção de configuração, Sport, Sport Plus e o individual. Então essa é a tua configuração e esse botãozinho é o que dá o charme que a gente vai falar no motor. Da parte de painel dele, a parte de multimídia, PDK, Porsche Double Coupling, um dos câmbios mais famosos aí do mundo. Então ele é um câmbio com uma troca excepcional, ela dá muito arrepio realmente de andar com esse carro. A parte do painel dele tem o seletor de modo por aerofólio traseiro, escapamento esportivo, que é um seletor que você abre ou fecha o ronco, a gente vai ouvir um pouco a diferença deles dois, e todos os opcionais que você colocar nessa configuração estarão dispostos aqui no seu painel e no interior do seu carro. Mostrar um pouquinho desse painel, olha que coisa sensacional. Manteve o clássico do relógio ser analógico no centro do carro, e na direita você tem uma tela TFT, onde você tem alguns comandos, algumas configurações que você pode colocar também, ele é altamente personalizado. A parte do Sport Chrono também você pode acompanhar tanto no relógio contador, que é aquele relógio configurado também em vermelho para combinar com o cinto de segurança. O configurador desse modelo, dessa versão, foi muito cuidadoso em detalhes, né? Então você tem esse painel, aqui você consegue ver mais os detalhes também do volante GT, que particularmente eu gosto muito, e a linha do Sport Chrono. E lembrando, esse botãozinho especial, esse é o Sport Response, ele te dá 30 segundos de potência total. Então você pode fazer um launch control, quem sabe aí o que é já tá ligado, mas quem não sabe é quando você faz um kick down com acelerador e freio, o carro tem que ter equipado com isso, e quando você tira o pé do freio, ele tem uma arrancada muito forte. E você pode dar uma sequência com Sport Response, que ele vai contar na tela os nossos 20 segundos, na verdade, de potência absoluta, e você pode desligar. Certo é ser usado também para uma ultrapassagem, algo que demande aí um pouco mais de força enquanto você já está em movimentação. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso review sobre o Porsche 718 Cayman, um dos carros mais desejados do Brasil e uma das marcas mais configuráveis do mundo. Cada um é altamente exclusivo e feito pelo dono, pelo proprietário. Então ele tem uma obra de arte criada por o dono de um modelo de carro da Porsche.